Olá pessoal, eu sou Eduardo, eu estou aqui hoje para a gente continuar nossa série de comentários sobre o livro Espelho Índio, do Roberto Gambini. E hoje eu estou aqui então para a gente falar do capítulo 2, que se chama Projeção e Conhecimento do Outro. Então, como o próprio nome do capítulo já diz, boa parte da discussão que a gente tem aqui é sobre esse fenômeno, conceito também, né? Aqui falando a partir da perspectiva da psicologia, com base naquele trabalho desenvolvido pelo Jung, né, que tem na projeção dos conceitos assim chaves para a gente entender a relação da psique com o mundo, né, como a gente se relaciona nessa função de criar sentido e como se dá esse jogo, né, entre eu e o outro a partir daí, né? Ele então começa o capítulo já ressaltando um pouco, né, o objetivo do livro, que mais uma vez é ali tentar buscar compreender, né, expandir a nossa compreensão da relação entre os jesuítas e os habitantes ancestrais do Brasil, né, os indígenas nativos aqui desse território, né, então lá em 1500. E um dos diferenciais do trabalho, né, da proposta aqui então, é que essa leitura histórica vai privilegiar os processos psicológicos, né? A gente vai então aqui tentando fazer uma compreensão que não é tanto baseada nos fatos, registros históricos que a gente tem, mas tentar fazer uma compreensão a partir de registros históricos de como que se davam os processos psíquicos, né? Como que foi a interação psíquica, né, entre essas pessoas neste momento. E aí, enquanto conceito-chave para fazer essa leitura, a gente tem esse conceito de projeção. A partir daí, então, o Gambini vai fazer é, uma breve explicação assim, do que ele vai estar entendendo então enquanto esse processo de projeção. Então, o primeiro aspecto que a gente tem é essa coisa de que a projeção é um fenômeno psíquico que acontece naturalmente. Então, quando a gente está falando de projeção, a gente não está falando de uma patologia, a gente não está falando de um mau funcionamento psíquico, a gente está falando de um fenômeno que simplesmente acontece, né? Da nossa perspectiva aqui, tá bem? Então, e o que isso quer dizer, né? Acontece e acontece de modo involuntário. Projetar, vivenciar o fenômeno da projeção não é uma escolha, não é uma escolha deliberada, certo? E basicamente a projeção é então um conteúdo que pertence a um sujeito aparece enquanto sendo pertencente a algo que está fora dele, um objeto externo, seja ele uma pessoa, um objeto físico, né, um livro, uma pedra, né, qualquer coisa que estiver ali fora, ou então até mesmo um coletivo, um grupo social do qual ele não faz parte, né, e desconhece. E aqui, aproveitando o gancho dessa palavra também, para a gente compreender esse fenômeno, uma das coisas mais importantes assim, é a gente entender a relação direta que ele tem com essa coisa do encontro com o desconhecido, né? Quando a gente se depara com algo desconhecido, a gente vai fazer então esse trabalho para conhecê-lo muitas vezes, né? O que isso significa? É atrelar sentido, atrelar significado, atrelar conteúdos para aquela coisa então desconhecida. E de onde parte muitas vezes esses conteúdos? De nós mesmos, né? Então aí está um pouco esse processo da projeção. Um conteúdo que é meu, eu o reconheço enquanto sendo, fazendo parte, né, constituinte de algo que está fora de mim. E esse então, aqui nessa perspectiva, é um fato humano, né? É um fato que acontece na condição humana e que a gente consegue observar a partir daí, sempre que vai rolar uma interação entre a psique e o mundo, né? E parte do trabalho do Jung também que o Gambini fala aqui é que o perigo dessa situação não é o fenômeno da projeção em si, mas é a negação de que essas coisas acontecem, e de que existem conteúdos que são que
fazem parte da minha experiência nesse mundo, mas que estão além do meu controle egóico, né? Eu acho que essa é, inclusive, uma questão que é muito contemporânea, né? Da gente poder compreender que existem forças, inclusive atuando em quem somos, que estão além da nossa vontade consciente, egóica, ou que eu reconheço como sendo minha, assim, né? E o que ele vai dizer, coloca em contraponto, ele usa esse termo assim da egomania, né? Que seria justamente esse não reconhecimento dessas instâncias assim que estão além, né, do poder egóico, né? Que, segundo as palavras dele também, uma das opções seria essa não reconhecimento desses deuses, né, dessas forças que são maiores. Então o ego é colocado enquanto sendo essa instância suprema e máxima, né, dessa existência. A partir daí, então, que a gente já falou um pouquinho sobre o processo de projeção, o Gambini coloca para a gente uma questão que surge, né, a partir dessa elaboração, que é: como, então, eu posso ver uma realidade que é exterior? Como que eu posso enxergar um outro? Né? E aí que a gente vai desenvolvendo a ideia de que esse processo existe, mas talvez não exista um ponto de pureza onde a gente consiga enxergar puramente o que é um outro, sem que a gente esteja considerando quem somos, né? Então, por isso que a gente precisa colocar nesse jogo, nessa equação, sempre um ponto de referência. A gente precisa saber, né, quem são as instâncias que estão interagindo para formar o que a gente está chamando de realidade, né? Acho que esse é um ponto importante assim desse conceito. E ele fala então que a alteração também desse processo, né, da projeção, só ocorre quando a imagem, né, ou aqui imagem está falando nesse sentido que o Jung usa no trabalho enquanto imago, né, que se espelha no objeto exterior, é restituída com seu sentido ao sujeito, que passa a compreender o valor simbólico do objeto. Então, nesse processo, eu projeto, fazendo parte dessa projeção, o que eu estou criando, essa imagem desse objeto que tem, e que traz, então, esse significado para mim, de como eu entendo esse objeto, e compreender que parte desse jogo faz parte de coisas minhas, né? Essa é uma imagem que eu criei, né? Posso compartilhá-la até certo nível com outras pessoas, mas o foco que a gente está querendo elaborar aqui é essa instância, de que parte dessa imagem, né, é eu quem crio, né, com os conteúdos, as ferramentas, os sentidos que eu fui capaz de elaborar, né, que fizeram parte da minha história. Então aí a gente tem, né, começa a expandir a ideia de que é importante a gente considerar a bagagem que a gente traz de quem somos para quando a gente entra em relações, né, com outros objetos, com outras culturas, com outros seres humanos, né, para a gente entender a partir daí, conseguir cada vez mais fazer uma diferenciação de quem sou eu e o que pertence a mim, e o que é o outro e pertence a ele, e o que é nosso no meio disso tudo. E, né, no momento dessa, uma frase que ele traz também, né, para a gente entender a dificuldade desse processo é a seguinte, vou fazer uma citação agora. No momento em que tomamos consciência de uma projeção, perdemos uma ponte de ilusão e somos obrigados a carregar nas costas tudo o que sempre detestamos nos outros. Né? Então aqui ele está falando um pouco dessa instância também, né? Do quanto esses conteúdos que são inconscientes né, estão nesse ímpeto aí de tornarem-se conscientes, né, a partir dessa perspectiva também que permeia o trabalho do Jung, que seria essa psique que vai expandindo o seu conhecimento de si, vai buscando então cada vez mais ampliar esse campo da consciência, o que acarreta em cada vez mais a gente ser capaz de lidar com contradições, né, com paradoxos, com a falta de uma verdade única, objetiva e imutável.
né? Faz parte, então, nessa perspectiva de um processo de amadurecimento psíquico, de desenvolvimento individual também, desenvolver essa capacidade, né? E de ir cada vez mais usando essas projeções enquanto ferramentas de autoconhecimento, que vão apontar para mim a amplitude de quem realmente eu sou, né? E de todo esse fenômeno, então, que vai também abarcar coisas que muitas vezes eu desconheço sobre mim mesmo, certo? Essa seria uma das ideias aí da gente estar tentando buscar expandir essa ideia de totalidade. E aí, outra questão que ele coloca, então, é a partir daí, como que eu posso julgar e condenar os outros? Né? Como que eu posso ter uma postura ali ética também com relação ao comportamento dos outros? E essa, então, Gambini traz aqui uma questão então tão universal que diz respeito à atividade humana, ao ato de ser humano, né? A esse desenvolvimento, e que seria um traço universal e que por isso várias religiões ao longo do tempo falaram sobre essa questão. E aí ele traz aqui, muito convenientemente, a ideia presente na religião católica, né? Na religião cristã, quando ele vai trazer aqui a passagem bíblica do Sermão da Montanha, que diz o seguinte: por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? E aqui ele vai trazer, inclusive, ele desenvolve um pouco no livro essa perspectiva de que é uma frase que por muitas vezes vai sendo esvaziada ao longo do tempo, né? Inevitavelmente, em alguns momentos torna-se até uma questão assim da gente ter, ele diz, uma benevolência com o pecado dos outros, porque temos um telhado de vidro, né? Então, se estamos todos pecadores, eu não te incomodo, você não me incomoda. Essa seria uma versão aguada, né? Possível também, que chega aí dessa leitura, mas uma outra perspectiva que a gente pode fazer de leitura dessa frase seria justamente de compreender isso dentro dessa perspectiva que a gente está falando da projeção, né? Que a gente é capaz, muitas vezes, né, de apontar para fora, olhar, ver um erro, um defeito, sendo que a gente está ali incapaz de ver essa trave, né, que está ali fazendo parte de quem a gente é. Né? Então, esse pequeno incômodo no outro serve também, de uma certa forma, com um bode expiatório dessa coisa enorme que me incomoda em mim, mas que eu só consigo reconhecer fora, não dentro, certo? E aí, por último, ele traz essa questão assim que também que ele diz que vai ter que ser discutida, que é a seguinte: que a princípio esse processo de projeção bota a gente em questão para se perguntar: será que esse objeto que recebe essa projeção tem em alguma instância compartilha esse conteúdo que está sendo projetado? E ele diz aqui que existe uma instância que a gente diz então que existe um gancho nesse jargão psicológico para que essa projeção se grude ali, né? Ou de alguma forma dê contenção para ela. Né? E aí ele vai dizer que, por exemplo, um vizinho às vezes desonesto, que vai servir então para que eu visualize e tenha uma relação emocional muito forte com relação àquilo, sendo que eu também compactuo ou compartilho dessa desonestidade. Né? Então esse processo de projeção ocorre, mas não significa também que o vizinho seja um santo. Né? Então essa é um pouco a questão que a gente está presente aí também e que vai ser importante na hora da gente discutir e considerar o que a gente vai estar discutindo ao longo desse livro. E agora fazendo a ponte, retornando um pouquinho, né, já que essa primeira parte ficou bem falando desse conceito, ele vai trazer, né, que em um determinado momento da jornada dele, ele está lá caminhando por São Paulo e passa pela Capela Jesuíta, Escola para Meninos Índios, e que lá ele encontra cartas, vários volumes de cartas que faziam parte, né, dos jesuítas e como eles iam relatando nessas cartas entre si o que estava acontecendo. E é aí que entra o instrumento principal dessa análise psicológica que a gente estava falando no início desse vídeo. É a partir dessas cartas que o Gambini vai fazer uma análise de como eles estavam percebendo e todos os sentidos e significados e qualidades e
falta de qualidades que eles viam naquelas pessoas que já viviam nesse território. E esse vai ser o trabalho que a gente vai percorrer nos próximos capítulos. Então, é isso. Queria agradecer por você ter assistido até aqui também. Muito obrigado. E até a próxima, quando a gente vai voltar aqui para falar do capítulo 3. Então, um abraço.